Lern Hunsrückisch. Lektion 56. Vamos voltar mais uma vez aos verbos e falar de mais outro tipo deles, os verbos era e ir. Vergiss nicht gleich Leitsätze. A gente já viu diversas maneiras de classificar os verbos, mas hoje vamos falar novamente dos tipos de verbos de acordo com os prefixos que possuem. 3 tipos de verbos dessa classificação já foram abordados aqui. O primeiro são os verbos básicos mesmo, que no infinitivo são formados apenas pelo seu radical e a terminação. Mache, trinke, hon, rupse. No particípio perfeito, esses verbos recebem geralmente um k no início, com raras exceções irregulares. Gemacht, getrunken, gehat, gerupst. O segundo tipo são os verbos de prefixo separável, ou simplesmente verbos separáveis. Esses verbos possuem um prefixo antes do radical. Esse prefixo sempre leva o acento e na conjugação geralmente se separa do radical. Anmachen, aufbrechen, gern. No particípio perfeito, o prefixo k é inserido entre esse prefixo e o radical do verbo. Angemacht, aufgebrochen, gern gehabt. E temos os verbos com prefixo inseparável. Nesses verbos, o prefixo não leva o acento e ele nunca se separa do radical. Vergessen, gewinnen, bezahlen. No particípio perfeito, esses verbos não recebem o prefixo k e continuam apenas com o prefixo inseparável. Vergessen, gewonnen, bezahlt. Mas ainda temos uma quarta categoria aqui, os verbos era e ir. Eles são chamados assim porque todos eles terminam em era ou ira. Eles não são verbos nativos germânicos, ou seja, não evoluíram dentro das línguas germânicas até sua forma atual. Então, isso quer dizer que eles são adaptações de verbos em outras línguas. E assim como os verbos com prefixo inseparável, eles não recebem o prefixo k no particípio perfeito. Vamos ver um exemplo desses verbos. Opereren ou operire, que significa operar. Ele tem um sentido bem geral de operar, como em português. O particípio perfeito é opereat ou operiat. Note como não usamos o k no início. Vamos vê-lo conjugado no presente. Se usarmos como operera, dizemos Ich operere, du opereiast, ella opereiat, meia operere, teia opereiat, si operere. Se usarmos como operira, dizemos Ich operire, tu operiast, ella operiat, meia operire, teia operiat, si operire. Então eu posso usar tanto era quanto ira para os mesmos verbos? Sim, pode, mas de preferência de uma forma consistente. Existem basicamente 3 formas como os falantes podem organizar esses usos. Alguns falantes usam apenas ira, operira, namorira, passira, garantira, desistira, criticira. Outros usam apenas era, operera, namorera, passera, garantera, desistera, criticera. E há alguns que usam predominantemente era, com alguns poucos verbos usando ira. Operera, namorera, passera, garantira, desistira, criticira. Falantes que usam apenas ira são bem comuns. Falantes que usam apenas era me parecem ser consideravelmente raros. E os que usam as duas formas são comuns também. E é nesse grupo que eu me encaixo. E como saber então, nesse último caso, quando usar era e quando usar ira? Bem, eu não sei dizer se todos os falantes seguem a mesma lógica que eu, mas eu vou explicar aqui como funciona para mim. Eu uso a terminação era na maioria dos verbos desse tipo que já vieram da Europa junto com o usrequiano, ou seja, verbos que não são derivados de verbos do português. E também uso era em verbos que derivam de verbos do português que terminam em ar ou er, ou seja, verbos de primeira e segunda conjugação em português. Por outro lado,
ira é usado em verbos que derivam de verbos de terceira conjugação do português, aqueles terminados em ir. Além disso, eu uso também em alguns poucos verbos que vieram da Europa, principalmente verbos que não são diretamente relacionáveis com um verbo em português, ou que tenham pelo menos alguma diferença considerável da sua versão em português. Vamos ver alguns exemplos de verbos e frases com eles. Opereren, operar. De dokter tuten opereren. A médica o está operando. Hij had die machine opereerd. Ele operou a máquina. Namoreren, namorar. Minha namorera seit 2 jaar. Namoramos há 2 anos. Willst du mich namoreren? Você quer namorar comigo? Você quer me namorar? Passeren, acontecer. Esse verbo não deriva do português, mas pode ser relacionado com o verbo passar, passar-se, com o sentido de acontecer. Assim como acontecer, ele é mais frequentemente conjugado só na terceira pessoa. Was ist passiert? O que aconteceu ali? Veja como passera usa o verbo sind para fazer o passado. Dizemos is passiert e não hat passiert. Komische Dinge passiert hat. Coisas estranhas acontecem ali. Garantir, garantir. Veja que como aqui a versão em português termina em ir, tende-se a usar ira em uns requiano. Ich kann euch nichts garantieren. Não posso garantir nada a vocês. Ich kann kochen, aber ich garantiere nicht, dass es gut schmecken tut. Eu sei cozinhar, mas não garanto que vai ter gosto bom. Desistir, desistir. Sie hat desistiert. Ela desistiu. Du kannst nicht desistieren. Você não pode desistir. Kritisieren, criticar. Apesar de ser parecida com criticar e ter o mesmo sentido, essa palavra não entrou num riquiano pelo português, o que pode ser percebido por dizermos kritisira e não kritikira. Assim, mesmo em português a palavra terminando em ar, diz-se kritisira e não kritisera. Ou melhor, eu digo assim, não posso garantir que não haja pessoas que falem kritisera. Meine Mutter tut mich immer kritisieren. Minha mãe sempre fica me criticando. Sie dürfen die Regierung nicht kritisieren. Eles não podem criticar o governo. Tust du den Kanal curtieren? Dann vergiss nicht so nachzeichnen. Und Dankeschön für den Kanal sein Liebe Unterstützer. Se você quer impulsionar seu aprendizado de Unsriquiano através de conteúdos exclusivos e interações com outros estudantes, considere se tornar um apoiador pelo Catarse. Confira as vantagens, o link está na descrição. Você também pode apoiar esse canal por doações espontâneas via Pix ou PayPal, assim garantindo que o trabalho aqui possa continuar. E me segue também no Instagram para mais conteúdo. Dankeschön und bis bald!